A verdade amarga. Você já se perguntou por que o café está tão presente em nossas vidas? Em cada esquina tem uma cafeteria. Em casa, a cafeteira já está programada para funcionar antes mesmo de acordarmos. No trabalho, é comum que a primeira conversa do dia seja ao redor de uma xícara fumegante. O café virou símbolo de produtividade, de foco, de acolhimento. Mas será que tudo isso vem sem custo? Por trás dessa tradição diária, existe algo que poucos falam. O que o café está fazendo com o nosso coração? A resposta pode ser desconfortável, porque o que parece hábito pode estar se tornando um vício. O que parece conforto pode ser uma armadilha. E o que parece rotina pode ser o que está silenciosamente acelerando o fim. Quando falamos de coração, falamos de vida. E quando algo ameaça esse órgão silencioso, precisamos prestar atenção. A verdade é que o café, especialmente em excesso, pode representar um risco sério para a saúde cardiovascular. E o mais perigoso, esse risco é quase invisível. A sensação de disposição que ele traz esconde o custo real. O coração bate mais rápido, a pressão sobe, o sistema nervoso entra em alerta. E isso, feito todos os dias, vai minando o equilíbrio do corpo, sem alarde, sem dor. Apenas cansaço crônico, insônia, palpitações. E um dia, talvez, algo mais grave. Se você já sentiu algum sintoma estranho depois do café, ou conhece alguém que não vive sem ele, compartilhe este vídeo agora. Curta, comente e se inscreva no canal Vida Longa ao Coração. Esse pode ser o primeiro passo para salvar uma vida, talvez a sua. O café e o sistema nervoso. Uma explosão silenciosa. A cafeína é um dos psicoestimulantes mais consumidos no mundo. Seu principal alvo? O sistema nervoso central. Em minutos, ela bloqueia a ação da adenosina, a substância que sinaliza o cansaço no cérebro. Isso faz você se sentir desperto. Mas o que acontece por trás disso é um verdadeiro terremoto fisiológico. Quando a cafeína entra no corpo, ela estimula a produção de adrenalina. Seu coração acelera, os vasos se contraem e a pressão arterial sobe. É o mesmo mecanismo de defesa que o corpo usa diante de um perigo real. Ou seja, a cada xícara de café, seu corpo está reagindo como se estivesse em uma situação de estresse. Esse estado de alerta constante desgasta, causa picos de ansiedade, favorece a inflamação sistêmica e, para quem já tem sensibilidade, pode desencadear crises de pânico, tontura e tremores. E tudo isso começa com uma bebida considerada inofensiva. O coração sente esse impacto. O batimento, que deveria ser ritmado e calmo, passa a oscilar. O relaxamento necessário entre os batimentos diminui. Com o tempo, isso pode contribuir para alterações no ritmo cardíaco e fadiga generalizada. E é importante lembrar, nem todo o corpo reage igual. Algumas pessoas metabolizam a cafeína mais lentamente. Para essas, o café age por horas, mantendo o corpo em estado de hiperatividade muito além do necessário. E nesse tempo, o coração continua sendo forçado a trabalhar dobrado. Palpitações, arritmias e sustos. Você já sentiu o coração pular uma batida? Ou bater tão forte que parecia que ia sair pela boca? Muitos associam isso ao estresse. Outros simplesmente ignoram. Mas o que poucos fazem é se perguntar: será que foi o café? As palpitações são um dos primeiros sinais de que algo está errado. Elas surgem do nada, geralmente após o consumo de cafeína ou em momentos de repouso, quando você menos espera. E esse susto não é apenas desconfortável, pode ser um aviso. O excesso de cafeína estimula os receptores cardíacos de maneira intensa. E em pessoas mais sensíveis, isso desencadeia arritmias.
Não é raro que cardiologistas atendam pacientes que tiveram episódios de taquicardia súbita e, ao investigar, descobrem o consumo exagerado de café ou energéticos. A arritmia não controlada pode evoluir, pode causar síncopes, desmaios, queda da pressão arterial. Em alguns casos mais graves, pode levar à fibrilação atrial, uma condição que aumenta o risco de AVC em até 5 vezes. E tudo começou com só mais uma xícara. A parte mais cruel? O café, ao mesmo tempo que traz prazer e sensação de energia, esconde seus efeitos colaterais por trás dessa falsa disposição. É como se fosse um amigo que te oferece ajuda enquanto te empurra para o abismo. Café e pressão alta. Uma combinação perigosa. Para quem tem pressão alta, o café é como um fósforo jogado em um barril de pólvora. A hipertensão já é uma condição silenciosa. Muitas vezes não causa sintomas, mas corrói vasos e sobrecarrega o coração. E quando a cafeína entra nessa equação, ela funciona como um gatilho que pode descompensar tudo. A cada dose, a cafeína faz com que os vasos se contraiam. Isso reduz o espaço por onde o sangue circula, o que exige mais esforço do coração. E para quem já está em tratamento, essa elevação frequente dificulta o controle medicamentoso. Estudos mostram que, mesmo em pessoas saudáveis, o café pode elevar a pressão em até 10 milímetros de mercúrio por várias horas. Agora imagine isso repetido 3, 4, 5 vezes ao dia. O coração vive em estado de alerta. O risco de infarto, AVC e insuficiência cardíaca sobe silenciosamente. O mais alarmante? Muitas pessoas com pressão alta não associam o café a esses picos. Continuam tomando, inclusive à noite, e acordam com dor de cabeça, tontura, sensação de exaustão. Acham que é estresse, mas muitas vezes é o café. A armadilha da tolerância e do vício. Pouca gente vê o café como uma substância viciante, mas ele é. E como todo vício, ele engana. No começo, uma xícara era suficiente para animar. Depois 2. Agora você só se sente normal depois de 3 ou 4. Isso é a tolerância. O corpo se acostuma com a dose e você precisa de mais para sentir o mesmo efeito. E o que acontece quando tenta parar? Dor de cabeça, irritabilidade, sonolência, queda de produtividade, são os sintomas clássicos da abstinência. O café, nesse ponto, já deixou de ser um prazer. Ele se tornou uma necessidade química, um refém com gosto de café. Esse consumo em excesso está longe de ser inofensivo. A cada nova dose, o coração sofre. A carga sobre o sistema cardiovascular aumenta. A excitação constante do sistema nervoso vai desgastando os mecanismos naturais de autorregulação. E o mais irônico, aquilo que você usa para ter energia pode ser justamente o que está te deixando mais cansado, mais irritado, mais vulnerável. Porque o coração, cansado, começa a pedir socorro, e nem sempre você está disposto a ouvir. A influência do café no sono e na regeneração do coração. Você já ouviu que o sono é o remédio mais poderoso para o coração? Pois é verdade. É durante o sono profundo que o coração desacelera, que os batimentos se estabilizam, que o corpo reduz inflamações e promove a reparação celular. É à noite que o sistema cardiovascular respira. E o que acontece quando o café entra em cena nesse horário? Mesmo que você ache que está dormindo bem, a cafeína pode estar impedindo que seu corpo entre nas fases mais profundas do sono. Isso significa que o descanso não é completo. Você acorda, mas continua cansado. O coração sente. A pressão não desce como deveria. A frequência cardíaca se mantém elevada e a recuperação fica comprometida. Pior ainda é quando o consumo ocorre no fim da tarde ou à noite. Muitas pessoas acham que estão acostumadas e que o café não atrapalha o sono. Mas exames de polissonografia mostram o contrário.
Mesmo sem despertar totalmente, o corpo permanece em estado de vigília interna, como se estivesse alerta, até mesmo dormindo. Com o tempo, isso vira um ciclo vicioso. Você dorme mal, acorda cansado, toma mais café para aguentar o dia, e à noite está tão acelerado que dorme mal de novo. E o coração, que nunca descansa, começa a falhar. Esse ciclo mata em silêncio. É como correr todos os dias, sem nunca parar para respirar. Uma hora o corpo cobra. Outros estimulantes disfarçados. Se o problema fosse só o café, talvez fosse mais fácil controlar. Mas o mundo moderno está lotado de estimulantes disfarçados. E muitos deles são mais potentes do que imaginamos. Bebidas energéticas, por exemplo, podem conter o equivalente a 3 ou 4 xícaras de café em uma única lata e ainda trazem outras substâncias como taurina, guaraná, ginseng e açúcares refinados. A explosão no organismo é instantânea. O coração dispara, a pressão sobe, o sistema nervoso entra em hiperatividade. É como ligar todos os alertas do corpo ao mesmo tempo, só que sem necessidade. Os pré-treinos também merecem atenção. Muitos prometem foco e disposição, mas causam tremores, taquicardia, suor excessivo e insônia. E quem já tem propensão a problemas cardíacos está brincando com fogo. E os refrigerantes tipo cola? Contém cafeína, sódio e açúcar em excesso. São um combo para o desastre. O mesmo vale para chás industrializados, que parecem saudáveis, mas escondem estimulantes em suas fórmulas. Essa exposição constante cria um ambiente onde o coração nunca relaxa. Ele vive em estado de aceleração artificial, e esse estado cobra um preço. Quem deve reduzir ou eliminar? O café. Nem todo mundo precisa eliminar o café, mas algumas pessoas deveriam considerá-lo com muito mais cautela, ou até parar de vez. Se você tem histórico de arritmias, por exemplo, o consumo de café pode ser um gatilho perigoso. As batidas descompassadas, que parecem inofensivas, podem evoluir, em especial se combinadas com estresse ou má alimentação. Pessoas hipertensas também devem ficar em alerta. O café pode parecer inofensivo, mas pode desestabilizar completamente o controle da pressão, mesmo com remédios. É um empurrão constante contra a estabilidade. Quem sofre com ansiedade, insônia ou crises de pânico também precisa reduzir. O café ativa as mesmas vias do estresse e amplifica sintomas como taquicardia, sudorese e sensação de sufoco. Diabéticos precisam de atenção redobrada. A cafeína pode afetar a sensibilidade à insulina e dificultar o controle glicêmico, um fator que impacta diretamente a saúde do coração. E por fim, se você está sempre cansado, sem energia, com dores de cabeça recorrentes e acordando com o coração acelerado, talvez a resposta esteja na sua xícara. Alternativas saudáveis ao café. Felizmente há alternativas. Não é preciso sofrer para abandonar o café. O segredo está em substituir o hábito, não apenas a bebida. Comece experimentando o café descafeinado. Ele mantém parte do sabor e do aroma, mas sem o efeito estimulante exagerado. Para muitos já é um bom começo. O chá de camomila, além de calmante, ajuda na digestão e relaxa o sistema nervoso. O capim-limão, o chá de mulungu, o maracujá, são excelentes aliados de quem quer manter o corpo em equilíbrio. Uma opção poderosa para as manhãs é a água morna com limão em jejum. Ela desperta o metabolismo naturalmente, sem agredir o sistema nervoso. O suco verde com gengibre também é ótimo para quem quer disposição sem recorrer à cafeína. E claro, repense seu ritmo. Talvez você não precise de um estimulante, mas sim de pausas, respiração profunda, mais sono, mais sol, mais hidratação. O cansaço que você sente pode ser um pedido de ajuda do seu corpo e não um sinal de que precisa de mais uma dose. Ouça seu coração. O coração não fala.
Ele sussurra. Ele avisa em silêncio. Um aperto, um cansaço fora do comum, uma batida fora do ritmo. E muitas vezes a gente ignora. Vivemos em uma cultura que valoriza a produtividade acima do bem-estar. E o café virou símbolo disso. Mas até quando? Será que vale a pena trocar anos de vida por minutos de energia? Será que essa disposição momentânea justifica o risco que você está correndo todos os dias? Seu coração trabalha por você sem parar, desde o primeiro batimento até o último. Ele merece descanso, ele merece cuidado, ele merece que você pare um pouco e ouça o que ele está tentando dizer. Hoje você entendeu os riscos. Agora a escolha é sua. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal Vida Longa ao Coração e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Pode ser um gesto simples, mas pode salvar uma vida. E assista agora o vídeo que está aqui na tela. O alimento que está entupindo suas artérias em silêncio. É a continuação que o seu coração precisa.